Dentro do contexto de uma profecia, o que mais provoca incômodo é o tempo de cumprimento de uma profecia. Ou seja, existe um momento em que uma predição é feita, um tempo a ser percorrido e o cumprimento das palavras anteriormente ditas. E este tempo que fica entre a predição e o cumprimento da predição é que realmente produz muito desconforto. Como, por exemplo, desde o momento em que Deus anunciou o dilúvio a Noé, até que caísse a primeira gota de chuva sobre a terra, iniciando o dilúvio. Certamente Noé foi submetido às mais severas contradições sobre o que ele anunciava. Com isso, entendemos que o cumprimento de uma predição sempre requererá que haja um período de provação, preparo, lutas intensas, desenvolvimento de caráter, etc., até que efetivamente se cumpra o que foi predito. Dentro desse contexto, um outro exemplo que pode ser citado de profecias bíblicas que já foram cumpridas foi a unção profética que Davi recebeu de Samuel. Houve um momento de receber a unção de Samuel, mas Davi percorreu um longo caminho até que se cumprisse o que foi predito através da unção do profeta Samuel. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés do Brasil e seja bem-vindo aqui no canal. Antes de tudo, dê uma verificada se você já é inscrito aqui no canal. Se já é inscrito, então verifique também o sininho das notificações, se ele está ativado. Ativando esse sininho, o YouTube avisa você quando um vídeo novo é postado aqui no canal. Este vídeo que você está assistindo faz parte de uma série de vídeos que apontam algumas profecias bíblicas que já foram cumpridas. Isso mesmo, uma vez foram preditas, então terão o seu devido cumprimento. E nisso é demonstrada a veracidade da Bíblia Sagrada, ou seja, um Deus veraz, pois ele cumpre o que prometeu. Lembrando você que o texto desse vídeo já está lá na área de membros. Por apenas R$ 4,99 mensais, você tem acesso aos textos aqui dos vídeos. Um material muito bem elaborado que você pode fazer uso na sua e na edificação de outras pessoas. O primeiro rei de Israel foi Saul. O povo, rejeitando a Deus, pede que Deus levante um rei no meio deles. As demais nações tinham seus reis, alguém que governasse sobre eles, e assim se voltaram para Deus pedindo um rei. Este fato incomodou o profeta Samuel, pois percebeu a rebeldia do povo em rejeitá-lo. No entanto, ao conversar com Deus, Samuel ouve de Deus que, na verdade, o povo, antes de ter rejeitado Samuel, primeiramente já tinha rejeitado o próprio Deus. Assim, Deus ordena a Samuel que ele fosse ungir Saul como rei sobre todos os hebreus. Saul é ungido rei e, a partir daquele momento, Israel, em semelhança às outras nações, agora tinha o seu rei. No entanto, Saul começa a se distanciar de Deus gradativamente. Seus atos não foram tão escandalosos quanto aos de Davi, mas foram sutis e quase desapercebidos. Saul pratica coisas que se caracterizaram como atos de rebeldia contra Deus, pois ele exerceu funções que não eram funções do rei, pois realiza e oferece sacrifícios no lugar de Samuel. Isto é, por Samuel ter se atrasado, ele mesmo exerce a função sacerdotal. E como não bastasse isso, em outro momento ele desobedece às ordens divinas quanto aos amalequitas. Este fato em poupar a vida do rei Agag, o rei dos amalequitas, e ainda trazer o melhor do gado para ser sacrificado ao Senhor, faz com que Samuel prediga algo sobre a vida de Saul. O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Samuel ainda não tinha sido chamado por Deus para ungir o novo rei sobre o povo de Israel. Isso somente acontece no capítulo seguinte do primeiro livro de Samuel. Contudo, uma predição é dada a Saul e que iria cumprir-se, pois eram palavras divinas a Saul. Mais tarde, Samuel é enviado por Deus à casa de Jessé, um habitante de Belém, um belemita,
pois dentre os seus filhos Deus estaria levantando o próximo rei de Israel. E dentre os filhos de Jessé, o mais novo, Davi, é escolhido diante dos seus irmãos para reinar sobre a nação. Davi é escolhido, é ungido para ser rei, no entanto, após a unção, Davi não foi diretamente sentar-se no trono de Saul. Antes disso, havia um tempo de longo preparo por parte de Deus. Como observado na introdução, existe um tempo entre o momento em que a predição é feita e o seu devido cumprimento. Este tempo é determinante, pois Deus trabalha na pessoa em que recebe a predição, para que, quando cumprir-se essa predição, essa pessoa esteja habilitada para exercer a função daquilo que foi predito a ela. E a história de Davi, assim como outras predições bíblicas, se encaixa perfeitamente nesse contexto, pois Davi não assumiu o trono logo após ser ungido rei. Ele teria que passar um longo período de preparo. Após a unção de Davi, ele passa a ser apenas um músico no palácio real, pois o rei de Israel, atormentado por demônios, busca algum músico para lhe acalmar as turbulências da alma. Este foi o primeiro contato de Davi com a realeza de Israel. Agora inserido no palácio de Saul, Davi, além de músico, começa a ser o escudeiro de Saul, ou seja, o homem que levava as armas do rei durante as campanhas militares. Davi ia sendo cada vez mais inserido dentro do contexto das funções de um rei, de músico da corte a escudeiro do rei, obtendo conhecimento acerca do mundo militar que um rei deveria ter. Ainda que alguns intérpretes bíblicos discutam acerca da cronologia dos eventos envolvendo a vida de Davi, mas agora Davi enfrenta um dos maiores desafios da sua vida. Ele se sente incomodado pelas ofensas de Golias contra o exército de Israel. Na verdade, Davi se incomoda com a afronta de Golias ao próprio Deus, pois afrontando o povo, estaria o filisteu afrontando o próprio Deus deste povo. Davi, com a permissão de Saul, enfrenta Golias e o mata, trazendo sobre si uma grande popularidade e reconhecimento por parte dos hebreus. Este fato é o início de uma longa perseguição que Saul iria promover contra Davi. E mesmo sendo o genro do rei, passou um longo período da sua vida fugindo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia e até mesmo recebendo o asilo de um dos reis filisteus. Esta longa jornada, sendo perseguido por Saul, o levou a conhecer toda a extensão do território de Israel, suas fronteiras, os povos que estavam à sua volta, enfim, Davi é mergulhado no conhecimento multicultural, desde os aliados a inimigos, que é requerido de um rei. Deus estava desenvolvendo em Davi o caráter de um rei, trazendo conhecimento da cultura, das estratégias, das políticas externas e internas de um reino, em quem confiar e etc. Tudo o que era necessário para assumir o trono da nação. Uma das características que torna uma profecia verdadeira é o seu cumprimento. Ainda que existam profecias bíblicas que ainda não foram cumpridas, no entanto, existem dezenas de predições bíblicas que ao longo da história dos hebreus, de Jesus Cristo, dos apóstolos e da igreja, que já se cumpriram. Houve um dia em que aquilo que foi predito a Davi foi cumprido. Certamente que, em inúmeros momentos, houve um desespero em Davi acerca da unção que recebeu em sua vida, pois a partir desta unção de Samuel, sua vida foi mergulhada dentro de uma grande tempestade. No entanto, como observado em poucas palavras, era necessário que Davi passasse por tudo o que passou, a fim de que Deus desenvolvesse nele o coração de um rei, segundo o coração do próprio Deus. Davi vai assumindo o trono gradativamente. Primeiramente, ele é coroado como rei em Hebrom, como rei de Judá. Mais tarde, ele é constituído rei sobre toda a nação.
Desde um dia em que ele foi ungido por Samuel na casa do seu pai diante de seus irmãos, até assumir o trono sobre toda a nação, segundo alguns intérpretes bíblicos, passaram cerca de 15 anos para ser rei sobre Judá e mais 7 anos para se tornar rei sobre a nação. Consequentemente, 2 décadas até ser coroado rei sobre a nação, cumprindo-se a unção profética realizada por Samuel, sob ordenança divina. Se há uma profecia, então certamente haverá um tempo de espera para que ela se cumpra. E neste tempo, que não é um tempo de férias, mas um tempo de preparo divino, muitas coisas acontecerão, até que se esteja no ponto de Deus. Esta é a didática divina, é a forma de agir de Deus, preparando o caráter de quem recebeu uma palavra profética. Deus irá cumprir o que prometeu, pois ele é um Deus veraz, ele cumpre o que promete. No entanto, ele trabalhará em todos os sentidos da vida de quem ele deu uma palavra profética, para que no momento do cumprimento desta predição, o seu nome seja glorificado. Um abraço e até um próximo vídeo.